servo nessa noite, que será o canal de bênção para as nossas vidas. No nome de Jesus, nós o abençoamos nessa noite para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor Jerry. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos, e quero agradecer ao pastor Alexandre e pastora Eliane que nos confiou nesta noite poder chegar aqui e transmitir a palavra de Deus para você. Amém? Vamos falar hoje sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10. Nós vamos falar aqui de um tema que pertence a todos nós nesta noite. Então, lá em 2 Coríntios 4, 8, 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. E o apóstolo Paulo, ele está aqui num contexto falando um pouco, escrevendo, na verdade, uma carta para uma igreja que ele havia fundado, a igreja de Corinto. E naquele momento ele recebeu notícias da igreja de lá. E Paulo estava em Atenas quando ele saiu de lá, no capítulo 17 do livro de Atos, e foi para a cidade de Corinto. E a cidade de Corinto, na Ásia Menor, era uma cidade metropolitana na época. Era uma cidade muito grande, tinha 2 portos, recebia muitos estrangeiros, pessoas que vinham de fora, não é? E Paulo chegou ali, e lá em Corinto, ele encontrou com Áquila e também com Priscila, e esse casal, eles receberam Paulo ali na cidade de Corinto, e depois eles mandaram chamar a Silas e Timóteo, que chegou ali também para ajudá-los a pregar e anunciar a palavra de Deus. E acabou que Paulo ficou por ali durante 1 ano e 6 meses, ali naquela cidade, aonde ele acabou ajuntando muitas pessoas para começar a igreja ali na cidade de Corinto. E depois Paulo saiu de Corinto e foi dar continuidade à terceira viagem, porque ali estava no final da sua segunda viagem. E aqui nesse texto, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 8 e 9, quando Paulo fala que, abatidos, quando ele quer dizer que ele era atribulado, ele estava usando adjetivos, não é? Adjetivos de atribulados, perplexos, perseguidos, mas não destruídos. E o apóstolo Paulo estava trazendo a memória dos irmãos de Corinto, para que eles não se abatessem com o sofrimento que havia naquela cidade. Era uma cidade que era muito propícia para estrangeiros, turistas, pessoas chegarem ali, porque era uma cidade que havia muita libertinagem, não é? É uma cidade que havia muita diversão, uma cidade que não estava voltada para Deus, uma cidade que estava totalmente afastada, um povo que eram distantes mesmo de qualquer coisa que pudesse aproximar-se do Deus verdadeiro, mas era um povo que tinha deuses para todas as coisas. E Paulo ali naquele momento, ele começa a falar, a escrever para os líderes que estavam na igreja de Corinto, porque os líderes ali haviam escrito
cartas e mandado mensagem através da família de Cloé para avisar sobre as perseguições, os problemas, as dificuldades que os pastores e os líderes que ficaram naquela cidade estavam tendo para poder dirigir a igreja, continuar a igreja, continuar pregando. E Paulo então começa a falar para eles, aí nessa carta, para dizer a eles que faz parte desse processo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, quando nós tomamos o posicionamento de servir a Deus, nós também temos em contrapartida as aflições, as dificuldades, as dores do que é tentar servir a Deus, do que é tentar servir a Deus sem pecado, sem se contaminar com o mundo, sem se ficar apegado às coisas deste século, desta era. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, ele então começa a dirigir essas palavras para os líderes de Corinto, para os pastores que lá ficaram, para os diáconos, os obreiros que estavam trabalhando ali, e ele começa a dizer: olha, nós podemos ficar nessa circunstância de atribulados. Atribulados é quem sofre tribulações, não é? E nós podemos ficar nessa condição de pessoas que vai trazer desânimo, é claro, vai trazer para nós desprazer, né? Vai trazer para nós, nós não vamos ficar confortáveis com as tribulações, mas nós temos que colocar na nossa mente que as tribulações faz parte do processo da nossa vida. Paulo falou sobre isso mais adiante, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais aqui com os irmãos, quando Paulo fala: olha, nós somos atribulados, nós ficamos perplexos, assustados, em pânico, muitas vezes, com as coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa cidade, ou com nossa família, ou com o país, ou com a política. Muitas vezes nós ficamos perplexos, não é? Nós ficamos assustados. Agora mesmo o país está assustado por não ter um programa econômico, está assustado porque não há um atendimento médico suficiente, está assustado porque nós não temos uma garantia econômica para o ano que vem, está assustado por causa das novas enfermidades, está assustado por causa das guerras, a sociedade está assustada com muitas coisas, né? Com o desemprego, está assustada com a falta de dinheiro, está assustado com o aumento da violência. Nós ficamos perplexos, nós ficamos assustados, mas nós ainda devemos reconhecer que essas coisas são criadas por nós mesmos. Somos nós que aqui votamos, somos nós que escolhemos as nossas lideranças, somos nós que trabalhamos, somos nós que buscamos essas condições. Mas Paulo, ele está falando de um sofrimento, ele está falando de uma tribulação, ele está falando de uma perseguição, não por causa dessas coisas, não por causa de comida, não por causa de ter uma vida social melhor, mas ele está falando isso para explicar para os irmãos de Corinto que todo esse sofrimento ele estava carregando no seu corpo por causa de ser um anunciador da palavra de Deus, por causa de ser aquele que estava dizendo: olha, existe um Deus, existe aquele que é um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo estava reclamando, não porque ele estava chateado, mas por causa do propósito e da causa. A causa era trazer as pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que eles sejam salvos, para que eles encontrem a redenção, para que eles achem o caminho do céu, para que eles saiam da turbulência, mas confiando que há um Senhor
chamado Jesus Cristo, que pode interceder por cada um de nós nesta noite. Quantos irmãos estão entendendo? Oh, glória a Deus! Pessoas atribuladas, pessoas passando por perseguições, pessoas passando por problemas. Mas por quê? Muitas das vezes por causa das mesmas coisas que nós mesmos criamos. Mas esta não era a situação de Paulo. Ele estava sofrendo porque a ele foi incumbido uma proposta de anunciar o Senhor Jesus Cristo em cada cidade que ele chegasse. A ele foi imposto, né? Nós falamos muito de vontades, não é? Nós estávamos estudando a semana passada sobre Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando entrou no coração de Caim o desejo, a vontade para matar Abel. Então Deus discute com ele, Deus fala com ele, fala: Abel, Caim, você não pode ter essa vontade, você não deve ter esse desejo para matar Caim. Se você fizer certo, porque ele estava chateado, porque Deus não tinha aceitado a oferta dele, e então entrou no coração dele um desejo, uma vontade. Que vontade era essa? De matar Abel. E aí vem a pergunta nos estudos: por que Deus, sabendo que Caim tinha esse desejo, essa vontade de matar Abel, por que ele não impediu? Ele chegou, Deus falou com ele, Deus o chamou e disse: olha, Caim, presta bem atenção, esse sentimento, esse desejo, essa vontade que está no seu coração não é bom. Não é uma coisa boa. Isso que está no seu coração, essa vontade de matar o seu irmão, não é uma coisa boa, não é um sentimento bom, não é uma vontade que você deve ter. O pecado está morando à porta do seu coração. Mas aí Deus fala uma palavra que coloca sobre Caim toda a responsabilidade. Mas cabe a você tirar do seu coração esse desejo. Cabe a você dominar sobre essa vontade. Irmãos, eu estou dizendo que muitas das vezes nós temos vontades em nossos corações que não são boas. Não é boa para nós, não é boa para a nossa casa. São vontades que não é bom para o nosso trabalho, não é? Mas nós recebemos conselhos e aí a gente começa a orar: ó Deus, me ajuda nisso, e às vezes não é isso a vontade. Mas olha só, quando Caim decide matar Abel, Deus já tinha colocado essa responsabilidade, essa decisão, esse posicionamento na mão dele. Então, irmãos, nós temos muitas vontades aqui hoje à noite. Você tem que olhar qual é a sua vontade. Paulo disse: a minha vontade é fazer o que eu quero, a minha vontade é fazer o que eu desejo. Mas essa luta da carne contra o espírito, mas a mim foi imposto o desejo, a vontade, o querer para servir a Deus nesta noite. Quantos irmãos estão entendendo? Que Deus possa colocar no seu coração hoje à noite esse desejo, essa vontade, não de pecar, não de ir para a balada, não de fazer errado, não de querer levar vantagem, mas, oh Deus, coloque em nossos corações hoje à noite o desejo, a vontade, não de matar Caim, mas o desejo de te servir, de te adorar, de levar a oferta correta na sua presença nesta noite. Quase irmãos estão entendendo? Oh, glória a Deus. Muitas das vezes nós ficamos abatidos, nós ficamos transtornados, nós ficamos perplexos, mas isso nós já sabemos que há uma resposta na palavra de Deus. Nós não vamos ser destruídos por isso, a não ser que nós deixemos. Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus esse desejo, essa vontade, esse querer, Deus nos ajudará nesta noite. Olha só, o desejo de Paulo era trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo. O desejo de Paulo era fazer com que eles chegassem ao arrependimento. Eles chegassem diante de Deus e reconhecessem o Senhor Jesus Cristo. E
Paulo, por isso ele foi perseguido, por isso ele teve que fugir das cidades, por isso ele teve que caminhar de barcos, não é? Sofrer naufrágios, sofrer perseguições, sofrer prisões, mas ele disse: em mim está essa responsabilidade, e eu vou fazer isso, eu vou continuar servindo a Deus, mesmo que eu esteja atribulado, mesmo que eu esteja com esse sentimento ruim, perplexo, assustado, atônito, mesmo que eu seja perseguido, mas eu vou continuar pregando, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lá para Coríntios, Paulo escreveu várias coisas. Ele disse: nós temos o ministério da nova aliança, quando ele vai falar da Santa Ceia, lá, né, no capítulo 11, ele vai dizer isso. Vai dizer que nós temos que ter a comunhão com Cristo. Ele vai falar sobre a cegueira espiritual. Ele lembra quando ele era perseguidor da igreja. Ele lembra quando ele não tinha Deus. Ele lembra quando ele era alguém que lutava e trabalhava contra a igreja de Deus. Mas no caminho de Damasco, quando ele saiu para perseguir e matar os discípulos, o Senhor Deus veio encontrar com ele no caminho lá, e ele encontrou com o Senhor ali. Em Atos 9 nós vamos ver essa história, e aí Deus aparece para Paulo através do Senhor Jesus Cristo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrares contra o arguilhão. Irmãos, o evangelho que nós estamos pregando hoje à noite, eles podem combater, eles podem falar mal, eles podem tentar distorcer, mas esse evangelho é o evangelho que nós recebemos através das cartas de Paulo, das epístolas, dos evangelhos. A Bíblia chega a dizer que se houver alguém que pregar ou anunciar um outro evangelho que não seja este, o evangelho de Jesus Cristo, seja maldição, seja anátema. Mas por que isso? Porque o evangelho salva. Lá em Romanos Paulo vai dizer: este é o evangelho da salvação. Este é o evangelho que nos traz para o caminho do Senhor. Este é o evangelho que entra na nossa vida para que nós possamos servir a Deus em santidade. Quais irmãos podem dizer glória a Deus? Agora nós temos que ver o propósito. Paulo tinha um propósito. O propósito era trazer as pessoas não somente para conhecer a Jesus. Muitas pessoas estão vindo conhecer Jesus. Jesus, muito prazer. E depois eles vão embora. Muitas pessoas vêm para saber quem é Jesus. Eles ouvem como se fosse um Jesus histórico, escrito nos livros de história. Muito obrigado, muito bom. E as pessoas vão embora. Mas Paulo, quando ele entrava na sinagoga, quando ele ia discutir com os filósofos, os epicureus, os estoicos, os sábios da época, ele ia com uma determinação de poder mostrar para eles quem era o Senhor Jesus Cristo. Não era só para conhecer, não era só para fazer uma música bonita, mas esse Jesus é aquele que é Deus vestido em carne, que veio a esse mundo para nos resgatar, para nos trazer de volta à salvação, para que nós tivéssemos mais uma chance, para que nós pudéssemos mais uma vez aproximar-nos de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a ponte, Ele é o caminho. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim
nesta noite, meu amigo, se Jesus não estiver nesta casa, nada disso tem valor. Nesta noite, se o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, não habitar esse lugar, nada aqui terá valor. Mas se nós reconhecermos o Senhor Jesus Cristo nesta noite como nosso Senhor, o Salvador, aquele que nos restitui, aquele que realmente nos dá força para vencermos o pecado, para vencermos as nossas vontades, para vencermos os nossos desejos e fazer como diz a oração que ele nos ensinou em São Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua, não a minha, não a nossa, não a da igreja, mas a tua vontade, Senhor, nós queremos fazer nesta noite. Oh, glória a Deus. Paulo estava ali anunciando, ele dizendo: eu sou um servo de Cristo, para mim falar do Senhor Jesus. Muitas vezes eu sofri por causa disso. Paulo começa a dizer lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir de 23, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes fui ao naufrágio, passei noites e dias expostos à fúria do mar, estive viajando por um lado para outro, enfrentei perigos, enfrentei assaltos, enfrentei tudo isto. Por isso Paulo falava com propriedade, ele dizia: eu estou atribulado, realmente eu passei por muitas situações difíceis. Ele fala: eu estou perplexo, assustado. Era normal para ele ficar assim depois de tanta perseguição, depois de tanto sofrimento. Mas Paulo vem escrever para os coríntios e dizer: mas isto não justifica vocês ficarem desanimados. Você estar atribulado é uma coisa, mas não desanimados. Você ficar perplexo, assustado é uma coisa, mas vocês não podem deixar ser dominado por esse sentimento. Você ser perseguido é uma coisa, mas você não pode deixar se levar por isso. Ainda que você enfrentou prisões, problemas, dificuldades, mas você não está destruído. Você ainda está de pé. Você ainda tem fôlego. Você ainda tem vida. Você ainda está aqui. Oh, pastor, mas eu sofri demais. Eu sofri acidente. Eu passei por desemprego. Eu sofri a falta de comida. Ah, Senhor, eu morei em lugares inabitáveis. Ah, meu Deus, a minha casa é pobre. Ah, Senhor, nós não temos recursos. Mas não se abata, porque o Senhor está aqui hoje, nesta noite, através do seu Espírito Santo, para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar no seu trabalho, para entrar na sua história e modificar tudo isso. E além disso, Deus ainda nos dá a vida eterna. Quase irmãos estão entendendo nesta noite. As pessoas entendem o sofrimento de Paulo. Quando nós estudamos o livro de Atos, principalmente, nós entendemos como aquele homem foi sofredor, como ele passou por isso. Mas depois Paulo começa a falar umas coisas. Ele disse uma coisa aqui que é interessante. Lá no próprio capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 16, Paulo vai dizer assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Cada dia, cada momento, cada hora nós vamos nos renovando. O pastor Jerry, muitas vezes, eu tenho uma responsabilidade de estar na nossa igreja no domingo de manhã e na quinta-feira à noite.
E aí nos outros dias eu vou para outras congregações, pregar em outros lugares. E aí quando eu não tenho agenda, eu ligo para o pastor Gé: tem culto lá hoje? Tem, estou indo para lá. Chega domingo, eu vou de manhã lá para poder participar, ensinar, fazer. Aí chega a noite, não tem culto lá. Se eu não tenho outra agenda: pastor Gé, tem culto? Tem, passa aqui. Os irmãos acham que eu faço isso porque, né? Já vai fazer 60 anos que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas depois de 60 anos, você ainda vai para a igreja de manhã no domingo? Você ainda vai para a igreja domingo à noite? Você ainda está procurando igreja para ir na quinta-feira, na terça-feira? Sabe o que é, irmãos? Não há nada melhor do que estar na presença do nosso Deus, adorando, louvando, dizendo glória a Deus, bendito é seu nome, ouvindo os testemunhos, ouvindo os milagres. Paulo vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, não importa o que você sofrer, não se compara com o que Deus tem para você, não se compara com o que Deus está guardando para a sua vida, não se compara com o amor que Deus tem derramado sobre você nesta noite. Oh, glória a Deus. Ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Mas no entanto, atentamos-nos às coisas que nós vemos, mas nós não podemos agir assim. Nós temos que atentar para aquilo que nós não estamos vendo, porque as coisas que se veem são temporais, mas o que você não está vendo aqui hoje à noite são eternas. Você sabia que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você arrepende dos seus pecados, quando você passa a viver uma vida justa, santa, procurando de todas as formas a servir a Deus, mesmo que venha o sofrimento, mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as perseguições, mas Paulo está dizendo: aguarda, espera, há um prêmio de consolação, e esse prêmio é a ressurreição. Mesmo que você já estiver morto, mesmo que você já estiver enterrado, mesmo que seus ossos estiverem nas águas, nos mares, nos rios, quando tocar a trombeta, quando soar aquele chamado que nós estamos aguardando, que o Senhor Jesus Cristo vier na glória, Ele vai te alcançar. Paulo disse: esses ressuscitarão primeiro para ir para a glória, reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pode dizer amém nesta noite? Servir a Deus é uma caminhada. Servir a Deus é escrever uma história. Servir a Deus vai tomar de nós muita determinação, posicionamento. Quantas vezes nós temos que tomar posicionamento? O pastor estava ensinando aqui sobre a família. Eu consegui pegar os três, né? Falando sobre a família. E ainda domingo passado ele falava sobre a desestruturação do lar, não é? Olha que coisa terrível, não é? Hoje nós vivemos com famílias desestruturadas e não tem essa. É quase em todas as casas, é quase todas as famílias. Sempre tem algo de desestruturação. Um casamento que não deu certo, 2 filhos para lá, 2 filhos para cá. Eu lembro que quando eu estava na universidade, nós estávamos discutindo sobre os problemas sociais, e aí os professores diziam: não, esse negócio de divórcio é bom. Mas por que é bom? Uai, é bom porque, por exemplo, vamos dizer que um casal tem 2 filhos, aí eles se separam, ela casa com outro, ele casa com outro, e aí agora, olha que bom para as crianças, agora eles vão ter 2 pais, 2 mães,
4 avós, 8 não sei o que. Eu falei, olha, isso aí no livro é bonitinho, é bacaninha, mas na vida prática, mas na realidade, não é assim que acontece. Deus quer estruturar. Aqui está uma família, que é a família de Deus. Eu sei que você sofre tribulações, eu sei que você sofre, eu sei que você passa por dificuldade. Nós não vamos ter muito tempo, eu não vou poder caminhar muito aqui nos meus textos, mas tem algumas coisas que eu gostaria de dizer para você. O apóstolo Paulo, ele foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas. Lembra, em Atenas, no Areópago, quando ele pregou aquela grande mensagem, foi chamado de tagarela. Impostor lá em Corinto, enfrentou as autoridades de Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio, passou fome, passou necessidade e terminou na prisão. E eu já estou caminhando, pastor, para terminar. E quando Paulo estava preso em Roma, a história vai dizer que ele já não enxergava mais bem. E por não enxergar bem, ele escreveu para os Gálatas dizendo: eu escrevo para vocês com letras grandes, porque ele não estava enxergando bem mais. E quando ele estava na cadeia em Roma, as pessoas que tinham oportunidade de chegar lá em Jerusalém e visitar o lugar, naquela época era um lugar escuro, era um lugar que não era confortável. Mas Paulo, ele tinha tanto desejo, ele tinha tanta vontade de servir a Deus, que mesmo com todas as impossibilidades, ele escrevia as cartas para a igreja. E a última carta que Paulo escreveu foi para Timóteo, lá em 2 Timóteo, né, no capítulo 4, ele vai escrever para Timóteo. Você acha que ele escreveu para Timóteo dizendo: ó Timóteo, ao fim de quem serve a Deus aí, ó. Olha só, passei tantos anos, tantas prisões, passei tudo isso, terminei aqui preso, jogado aqui nessa cadeia. Mas não, Paulo escreve para Timóteo e fala: cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Não deixe de servir a esse Deus. Não afaste do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a escrever a Timóteo e ele começa a dizer: Timóteo, venha me visitar. Apressa-te, porque eu estou com frio, estou sofrendo, estou passando por dificuldade. Era época muito difícil. Mas mesmo assim, ele escreve para ele, animando a continuar servindo a Deus. Apressa-te, Timóteo, a vir me visitar. Traga meus livros, traga minha capa, porque eu estou com frio. Mas nos versículos anteriores, ele começa a dizer: olha, Timóteo, cuida-te da doutrina. Fica firme, permaneça fiel. Olha só que coisa maravilhosa. Eu não sei se você que está aqui hoje à noite já decidiu sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo fala que há uma glória nos aguardando. Há uns céus nos aguardando. Há um país nos aguardando nesta noite. Não tem problema, mesmo que você morrer. Mas agora, se você morrer, se você baixar a sepultura, sem ter conhecido, sem ter aceitado, sem ter realmente confessado os seus pecados diante dele, então eu não posso dizer nada. Mas se você está aqui hoje à noite, você tem essa oportunidade de dizer: esse é o Deus que eu quero, que mesmo depois de morto, Ele vai me ressuscitar. Que mesmo depois que eu deixar esse mundo, Ele tem um lugar preparado para mim. Lá em São João 14,
vai estar escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, que eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, Ele já preparou a sua casa celestial. Se você está aqui hoje, nessa noite, não perca a oportunidade. Eu acho que os pastores vão chegar e eles vão te dar essa oportunidade nessa noite, para que você receba esse Jesus que transforma as nossas vidas nesta noite. Você está com problemas, você está com tribulações, você está assustado, você está sofrendo perseguições. Não tem problema. Você ainda não está destruído. Você ainda está respirando. Você ainda tem fôlego para adorar a esse Deus, para servir Deus nesta noite. Tenha esse momento nesta noite. Vou pedir ao pastor para chegar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Cante, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nós somos nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Cante, perseguidos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja para a glória e louvor do teu nome. Vai em paz. Deus te abençoe. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.